Olá, meus amados e amadas do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo baseado na palavra de Deus. E nós vamos agora orar e suplicar ao Espírito Santo de Deus que ele abençoe a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos captar aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos orar. Pai Santo, nós clamamos a Ti agora, a Tua bênção para este estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos direcionando em todas as coisas que vamos falar, que vamos compartilhar, que vamos ouvir, receber e captar. Que o Senhor possa nos ajudar no entendimento, no discernimento, ó Pai, recepção de tudo isso, para que nós possamos receber, ingerir e aplicar tudo isso na nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar. Nós te suplicamos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Amém, meus queridos. Então, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que é muito interessante e é muito profunda, muito séria, e que é importante que tenhamos o entendimento para que nós possamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver, de agir e de fazer. Hoje eu quero compartilhar sobre Israel, Jerusalém e igreja. Não é? Israel, Jerusalém, igreja. E eu gostaria de dar uma introdução falando o seguinte: falar no Espírito e movido pelo Espírito Santo de Deus é muito diferente de espiritualizar o que estamos falando, vendo ou vivendo. Falar no Espírito é diferente de espiritualizar aquilo que eu estou falando. Nós vamos ver se conseguimos entender isso. Ou seja, falar no Espírito e pelo Espírito é falar a verdade, firmado na palavra de Deus e com equilíbrio, conhecimento e entendimento, não é? Agora, espiritualizar o que estamos falando, não é? É fantasiar, é enfeitar, é tentar criar um clima, um suspense, alguma coisa que possa impressionar e mexer com quem está ouvindo, com quem está recebendo. Então, muitas vezes a pessoa, ela não está falando no espírito, ela está apenas espiritualizando. E as pessoas são muito fáceis de serem movidas por aquilo que é espiritualizado e muitas vezes difícil de ser tocada por aquilo que realmente é espírito e é verdade. Eu espero que você esteja entendendo, não é? Não é? E muitas vezes nós achamos que aquilo que estamos achando que é, nós pensamos que aquilo que achamos que é, mas não é. Às vezes falamos, isso é, mas não é. Por quê? Porque nós espiritualizamos, ao invés de irmos pelo Espírito, buscando pela verdade. Eu gostaria de ler um texto muito importante do livro do profeta Ezequiel, que está no capítulo de número 13, do versículo de número 1 a 8, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Diz assim, é Deus falando, usando a vida do profeta Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 a 8. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Olhem, fala para aqueles que só falam aquilo que vê o seu coração. Vamos ver. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Vocês estão entendendo, amados? Isso é a palavra de Deus. Versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, está falando com Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas, nem fizestes
muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam o cumprimento da palavra. Profetizam e falam: assim diz o Senhor. Mas o Senhor não disse isso. E o povo fica esperando o cumprimento. Isso acontece demais. Muito. Eu vejo isso demais. Muitas pessoas esperando aquilo que um profeta, um suposto profeta falou, quando não foi Deus quem falou. Foi coisa do coração da pessoa. Vocês estão entendendo? Versículo 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam o cumprimento da palavra. Versículo 7. Não tivestes visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu não falei? Olha que coisa séria, não é? Portanto, versículo 8: assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visão mentirosa, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Vocês estão vendo como que é sério falar em nome do Senhor e dizer que o Senhor falou e espiritualizar certas coisas, certos assuntos, certas situações, quando não é Deus que está falando? E nós somos muito movidos por emoções. A igreja, o povo aí fora, a igreja não, as denominações, não é? As doutrinas denominacionais ensinaram o povo a viver por emoção e não pelo entendimento, pelo discernimento e pela verdade. E a maioria não tem entendimento nenhum, não tem conhecimento da palavra e só vivem por emoção. E dizem: assim diz o Senhor, quando não foi o Senhor, foi coisa do coração e visão falsa. Isso é muito sério, não é mesmo? Quando nós vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala o seguinte no capítulo de número 2, versículo de número 8, olha que coisa séria. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, ele fala: tende cuidado, olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Não deixe que ninguém venha ficar te dominando e que você fique na mão dessa pessoa, porque ela está usando rudimentos e coisas que são apenas filosofias humanas para te prender, para te confundir, e você fica como uma presa na mão dessa pessoa. Então, ou dessas pessoas, não é? E no versículo de número 18 desse capítulo 2 de Colossenses, fala assim: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretextos de humildade oculto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, e estando debalde inchados na sua mente carnal. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque isso é o que mais existe no meio do povo chamado crente, cristão, religioso, não é? Que tem dons, que tem um monte de coisa, que tem visões, que ficam inchados na sua carnal compreensão e ficam espiritualizando as coisas, os assuntos, para tentar conduzir a vida de alguém e levar aquela pessoa debaixo daquilo que ela quer, debaixo do seu plano, do seu propósito. Isso é muito sério, não é? Então, falar no espírito é muito diferente do que espiritualizar. Normalmente, quem fala no espírito fala cônscio, fala, ele está sóbrio, ele está falando com sobriedade, com verdade, com seriedade. O que espiritualiza começa a fazer um monte de coisas, a fazer um monte de gestos e impressionar quem é indouto, que não tem nenhum entendimento,
nem conhecimento, muito menos discernimento. E eu quero que vocês entendam isso, porque nós estamos num tempo extremamente perigoso por causa disso tudo, não é? Há uma facilidade muito grande para espiritualizar assuntos ao invés de discernir com sabedoria e com conhecimento e entendimento. Existe o tal de eu senti, eu arrepiei, não é? Eu tremi todo, eu estou vendo uma coisa, não é? É algo muito perigoso isso. O tal do eu senti. Deus falou comigo. Quando o sentimento é só uma coisa emocional e não espiritual. Vocês estão entendendo, eu acho, não é? Acredito que sim. O conhecimento precisa andar com o entendimento e vice-versa. Porque senão é pura fantasia e tentando espiritualizar aquilo que quer transmitir. Por esse motivo, a maioria das pessoas que se dizem religiosas confundem o que é santo com aquilo que é considerado sagrado. Vocês estão entendendo, meus queridos? O santo e o sagrado. Santo, não é? É aquele que é separado por Deus, para Deus, porque Deus o santificou. Agora, o sagrado é uma criação do homem. O homem fala, isso é sagrado, esse local é sagrado, essa coisa é sagrada. Não existe o sagrado, existe aquilo que é santo ou que não é santo. Eu quero que você entenda isso. O santo é de Deus, o sagrado é uma invenção do homem, principalmente do sistema eclesiástico, dos líderes através do sistema eclesiástico. O que tudo isso tem a ver com aquilo que eu disse que vamos falar hoje. Israel, Jerusalém e igreja. Então vamos. Israel para Deus e no propósito e plano eterno de Deus nunca foi, não é e nunca será um lugar geográfico, uma terra, mas um povo, uma nação, no sentido de povo. Então, Israel não é terra, Israel não é um estado, um lugar, Israel não é um terreno geográfico, Israel significa povo de Deus. Trata-se de pessoas que amam e servem a Deus. Preste atenção nisso. Israel significa propriedade peculiar de Deus, povo de Deus, propriedade de Deus. Quando nós estudamos no capítulo 32 do livro de Gênesis, no capítulo 32 todo, né? Quando Jacó foi para o Val de Jaboque e ele falou que não sairia dali daquele vale enquanto Deus não mudasse, transformasse a vida dele, porque Jacó significa suplantador, e ele enganou e ele trapaceou muitas pessoas, não é? E ele fez isso durante muitos anos, durante muito tempo da sua vida. E ele então foi para o Val do Jaboque, e lá ele disse que, para o vale, e lá ele disse que ele não sairia dali enquanto Deus não o transformasse. E ele teve uma luta com o anjo veio, lutou com ele. Você pode ler isso no capítulo 32 do livro de Gênesis, e especificamente nos versículos de número 20, do número 22 a 28, não é? O anjo fala com ele: a partir de agora, você não será mais conhecido e chamado como Jacó, como trapassador, como trapaceiro, mas o seu nome, a partir de hoje, preste atenção, o seu nome, a partir de hoje, o seu estado espiritual, a partir de hoje, será conhecido e chamado como Israel, povo de Deus, propriedade peculiar de Deus. Portanto, não é lugar geográfico, é pessoa, é um estado de espírito diante de Deus.
quando eu digo eu sou Israel de Deus, não é porque eu sou nascido em Israel, porque eu sou israelita, não é porque eu sou descendente de judeu, é porque eu sou propriedade de Deus, povo de Deus, escolhido por Deus. Então, Israel significa povo de Deus e não lugar geográfico. Apesar de que existe o estado, lugar geográfico de Israel. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a pessoa, não é? Os judeus, os israelitas que estão no estado de Israel, não são a terra de Israel, eles são o povo de Deus. Eu espero que você esteja entendendo isso aí. Então, Israel não é terra, não é? Israel é povo de Deus. Vamos ver aqui Gálatas, capítulo de número 3, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículos 28 e 29, ele fala assim: desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, não sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, Deus está tratando de povo, de pessoas, não apenas do judeu nascido da Judéia, do israelita nascido em Israel, daquele que é do território geográfico de Israel, de Jerusalém. Mas ele está falando que aquele que está em Cristo, esse também é como se fosse descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, Israel não se trata de lugar. Jerusalém não se trata de lugar, mas de pessoa. Nós vamos entender isso aqui. No capítulo 6 de Gálatas, no versículo de número 16, fala assim: e a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel de Deus é o povo de Deus, é aquele que está na presença de Deus e que recebe a bênção de Deus na sua vida. Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, nos versículos de 25 a 27, ele fala assim: como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Estão entendendo? Não é só o nascido em Israel, em Jerusalém. Não é só o descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vou ler de novo. Pois, como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Versículo 27. Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Você pode ser descendente genético de Abraão, mas o remanescente, ou seja, aquele que permanece, aquele que está na presença de Deus, esse é Israel de Deus, não é? Esse será chamado de meu povo, e esse será salvo. Olha que coisa impressionante isso, né? Os religiosos e líderes eclesiásticos consideram Israel
e Jerusalém como sendo lugar e como sendo um lugar sagrado. Ou seja, Jerusalém é uma cidade sagrada. E o povo, então, chega ali venerando aquele lugar. É lindo, é maravilhoso quando você chega em Jerusalém e que você sabe tudo o que aconteceu ali. A história é uma coisa maravilhosa. A arquitetura é uma coisa impressionante. Tudo que você vê que foi reconstruído agora, mas você vê lá nas ruínas, lá embaixo, há muitas coisas que você consegue ver, porque a cidade foi destruída e foi reconstruída em cima, por cima dela. Então, tudo que se vê é simplesmente maravilhoso. Mas, terra é um lugar geográfico, não é mesmo? Só que o sistema eclesiástico e os religiosos chamam aquilo ali de um lugar sagrado, não é? E correm e se ajuntam para visitar o que é considerado sagrado, mas nunca se lembram de santificar-se a si mesmo. O lugar é sagrado. Acho tudo maravilhoso, mas não pensam que precisam santificar a si mesmo, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que santificar as nossas vidas. E às vezes nós vivemos uma vida totalmente errada. Às vezes as pessoas visitam Jerusalém com amantes, com um monte de gente toda doida, fazendo tudo quanto é coisa errada, mas visitando o lugar sagrado. Só o lugar. Por causa do entendimento totalmente errado. O sagrado é inventado pelo homem. O santo é Deus quem faz. É Deus quem santifica. Então há uma grande diferença nisso tudo, não é? O mundo religioso e eclesiástico do mundo eclesiástico é conduzido e conduz as pessoas para olharem e venerarem a terra de Israel e a cidade de Jerusalém como sendo lugar sagrado. Que Deus possa nos fazer entender isso e abrir o nosso entendimento para que nós possamos viver da forma que realmente agrada a Deus. Olhar para o povo de Israel como a prova do poder e da existência de Deus é o que as pessoas mais fazem. Eles dizem, isso é uma prova da existência de Deus. Esse povo é uma prova de milhares de anos da existência e do poder de Deus. Mas Israel e Jerusalém para Deus não é terra, lugar geográfico, é um povo, não é? É o seu povo. Agora, o povo de Israel, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é? Mais desobedeceram e ainda desobedecem a Deus do que obedecem. Esse povo, que eles falam, é o povo que prova a existência de Deus. Quem diz isso são os religiosos, não é? Esse povo que prova a existência de Deus é o povo que mais desobedeceu, desagradou a Deus e, infelizmente, continuam fazendo até hoje. São muitos, são milhares, não é mesmo? O povo de Israel sempre se comportou de forma oposta ao que significa o seu nome, povo de Deus. E não é diferente de milhares de cristãos, de crentes, que de crente só tem um nome, só o nome, só um rótulo. Mas a vida é totalmente errada, não é? Eles não fazem conforme realmente diz a palavra de Deus. Vocês querem ver a seriedade disso? Deus está falando de povo. Quando ele fala de Israel, ele está falando de povo. Israel significa povo de Deus. Mas esse povo de Deus, eu quero que vocês... Agora eu estou falando do povo descendente genético, da genética. Porque uma coisa é você ter a descendência genética e a outra coisa é você ter a descendência espiritual. Então, esse povo que saiu,
que veio, que foi gerado através de Abraão, Isaque e de Jacó. Olha o que Deus fala sobre esse povo. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção. O que os profetas falaram? Vamos ver no profeta Isaías, no capítulo de número 1. Profeta Isaías, no capítulo de número 1. Fala assim, olha que coisa mais séria, do versículo 1 ao 6. Visão de Isaías. Isaías é considerado como um dos profetas maiores para os judeus. E considerado como o profeta messiânico, que profetizou tudo sobre o Messias, que é o ungido, Messias, o ungido, não é? Então, aqui Isaías fala assim, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Ele não está falando de Sodoma e Gomorra, ele está falando de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Interessante, de vez em quando você encontra um crente revoltado contra Deus. Eu tenho vontade de dar um couro nele. Olha aí, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Meus irmãos, nós precisamos ter conhecimento e entendimento. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs ou que se dizem religiosas sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento. Então misturam tudo e acham que tudo é Deus que está falando. Outro dia alguém falou assim, assim está escrito, não é que o Senhor falou, faça a tua parte, que da minha. Eu falei, não, Jesus não falou isso. Não existe isso. 1000 chegará, 2000 não chegará, nós já estamos em 2021. Então, o povo que não tem conhecimento nem entendimento, é religioso apenas, ele não tem conhecimento e ele não obedece a Deus. E olha o que Deus está falando do povo de Israel, versículo 4. Ai da nação pecadora, está falando do povo de Israel, o povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos. Olha, eles eram descendentes de Abraão, descendentes de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Andando para trás, você conhece alguém que ao invés de estar progredindo, está regredindo? Ao invés de estar subindo, estão descendo? Ao invés de prosseguirem diante de Deus, estão retrocedendo? Assim era com o povo de Israel. Mesma coisa. E assim ainda é hoje, até hoje. Não é? Nós falamos domingo sobre permanecer. O que permanece vai muito mais distante, mais longe com Deus, porque Deus está com ele. Versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram na vossa presença e se acha devastada como numa subversão de estranhos. O local fica totalmente contaminado por causa das pessoas, por causa do comportamento das pessoas. Então, o importante não é a terra, o importante sou eu, é você, porque nós é que vamos abençoar ou amaldiçoar a terra, o lugar onde nós estamos. São as pessoas que melhoram ou pioram a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu filho, a sua filha. São as pessoas que fazem isso, não é Deus, nem o lugar, não. São as pessoas.
somos nós. Então, Israel, Jerusalém, não é terra, não é lugar geográfico, sou eu, é você, somos nós. Olha que coisa séria, olha o que Jeremias fala acerca do povo de Israel. Eu quero que você veja no capítulo de número 7. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. No capítulo 7, do versículo 1 em diante, eu vou lendo que você vai entender. Fala assim no versículo 1. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Outro profeta que profetizou na época, pior ainda do que quando Isaías profetizou. Porque na época de Jeremias o povo não se arrependeu mesmo. Não se arrependeu. Como muitas pessoas que nós falamos e elas não se arrependem. Não acha lugar de arrependimento no coração delas. E aqui fala, palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem, na porta da casa do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá. Os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. É a mesma coisa do Senhor chegar aqui da porta aqui do templo e falar, fala com esse povo que está aí dentro. Os que estão entrando aí para adorar e buscar adorar ao Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emende a sua vida, conserta a sua vida. Versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo ficava maravilhado com o templo de Israel, com o templo de Salomão. Isso é o templo do Senhor, isso é a casa do Senhor. E aqui é um lugar simples, mas mesmo assim o povo fala, que lugar abençoado, não é? Mas não é o lugar, sou eu que preciso ser abençoado. Somos nós, não é o lugar. O lugar vai refletir, o lugar vai sentir o reflexo da bênção de Deus na nossa vida. Por isso que em determinadas casas, quando você chega de família, o lugar está carregado, porque a família está carregada, ou porque um da casa está carregado. Às vezes você chega para visitar uma família e o ambiente está pesado, a casa está pesada por causa do marido, ou por causa da esposa, ou por causa de um filho, por causa de alguém. Porque somos nós que fazemos a bênção ou a maldição no lugar. Porque Deus não está interessado em lugar, Deus está interessado na minha e na sua vida, na nossa vida. Deus não está interessado em estado geográfico de Israel, mas no povo que habita o estado de Israel, que é o povo de Israel, que é chamado propriedade de Deus. Deus não está interessado em Jerusalém, cidade, mas no povo que está ali dentro, que vai ali de todas as religiões, tudo quanto é lugar. É isso que Deus está interessado. Versículo 20. Versículo de número 5. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, e de verdade fizeres juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são aproveitadas. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério e ajuntareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes e vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações? Ou seja, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, Deus está vendo, mas eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. E Deus vai ouvir? Versículo 11, é esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos?
Mas eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Enquanto fazíeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, mas não ouvistes. Chamei-vos, mas não respondestes. Portanto, farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como diz Siló. Eu vos lançarei da minha presença, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem se me importunes, porque eu não te ouvirei. Vocês estão vendo que seriedade, meus irmãos? A pessoa vive uma vida totalmente na maior pouca vergonha e vem aqui para a gente orar por ele, para Deus livrar do mal? Que é isso, meus irmãos? Não, não, não. Deus não está preocupado com lugar, nem com chão. Ele está pensando na minha vida e na sua vida. Israel não é lugar, Jerusalém não é lugar, são pessoas, somos nós, o povo de Deus. Portanto, não ores por esse povo, está escrito. Deixa eu passar aqui para frente, que eu quero ver aqui. Eu quero pular aqui. Versículo 21. Assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Preste atenção. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Eu não mandei, o que vocês estão fazendo? Fica esse monte de gente inventando um monte de histórias. Vocês estão entendendo, amados? Preste atenção, Deus está falando, quando eu tirei vocês do Egito e mandei vocês para a terra, eu não mandei vocês fazer holocausto nenhum, não. Por que vocês estão fazendo? E fica gente hoje ainda, 2000 anos depois, tentando voltar lá aos sacrifícios. Versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Você quer ir bem? Obedeça a voz de Deus. Mas para de ficar inventando modas, de ficar inventando modismo evangélico, modismo de judaísmo, modismo de um monte de coisa, meus irmãos. O que é isso? Nós temos que seguir a palavra de Deus e santificar as nossas vidas, não é? Aqui o versículo de número 25 fala, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, contudo não me destes ouvidos, não inclinastes os seus ouvidos, mas endurecestes a vossa cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Eu quero que depois você leia esse capítulo 7 de Jeremias, porque é muita coisa, não é? Eu quero ler aqui também, no livro do profeta Oséias, tudo falando sobre Israel, sobre Jerusalém. Oséias, no capítulo de número 11, versículos de número 1 a 7, fala assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Preste atenção. Todavia, versículo 4, atraí-os com cordas humanas,
com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Eu tirei vocês do Egito, vocês não vão voltar para lá não, mas o rei lá da Síria vem e vai dominar vocês aonde vocês estão. O inimigo vai chegar lá. Aonde vocês estão? Eu arranquei vocês do Egito. Deus nos tira de um lugar terrível. Deus nos livra de uma pessoa terrível e nós arrumamos outra. Arrumamos outra coisa, outra encrenca para a nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, leia depois o capítulo 11, do versículo 1 até o 7. O versículo 7 fala assim: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O povo inclinado a afastar. E ainda que clamam ao Senhor, eles não exaltam o Senhor. Eles só clamam. E às vezes clamam somente quando estão necessitando de alguma coisa. Então, é muito sério isso aqui. Não é? Lá em Êxodo, capítulo 32, de 1 a 8, eu quero que você leia. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. E deixa eu ler aqui Hebreus 3, de 7 a 11, porque são muitas coisas que eu separei para ler, mas depois eu quero que você leia. E senão o estudo vai ficar muito longo, mas eu quero passar isso para vocês. Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo 3, versículos de número 7 a 11. Fala assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, quando o povo saiu do Egito, estava passando pelo deserto, indo para a terra prometida. Onde, versículo 9, vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, no meu juízo, não entrarão no meu descanso. Não entrarão na terra prometida. Só que a terra prometida para o povo judeu, o povo de Israel, é um lugar. Canaã é um lugar para o judeu, mas para quem crê, é um estado de libertação, de livramento. Vocês estão entendendo? Porque você pode estar na cidade de Canaã, vivendo em Jerusalém e debaixo de uma escravidão. Você pode estar dentro de um templo, membro de uma igreja, membro de um corpo e vivendo numa escravidão. Porque depende não do lugar, nem de quem prega, nem de nada que é passado aqui, depende de você, depende de mim, cada um de nós. Porque Deus não trata com lugar, Deus trata com pessoa. Agora o lugar vai sofrer as consequências daquilo que a pessoa está fazendo. Então, Israel não é lugar. Israel não é terra. Jerusalém não é terra. Igreja não é templo. Somos nós. Somos nós. Eu e você. Não é? Êxodo 32, 32, quando Deus falou que ia destruir o povo, não é? E deixa eu ver aqui. Lá, quando Moisés subiu ao monte e recebeu o Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos e volta, e o povo tinha feito bezerro de ouro, não é? E Deus falou que ia destruir o povo. Olha aqui, 32, 32, fala assim, deixa eu ler o 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado,
ou risca o meu nome do teu livro, não é? Agora, é isso mesmo, ou risca o meu nome do teu livro. Agora, pois, conduze este povo para o lugar que tenho dito, e o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. No dia da visitação, eu vou acertar isso aí. Vocês estão entendendo, amados? Porque o povo é inclinado para o mal. Deus não está ali. O povo vai para Jerusalém, vai para Israel e fica venerando, adorando o sagrado, mas com a vida toda errada. A vida acha lindo, isso aqui é um lugar sagrado, acha lindo, mas não olha para dentro de si e não vê que a sua vida está uma feiura, está uma coisa horrível que não agrada a Deus. A desobediência sempre foi muito maior do que a obediência. Eu estou falando do povo de Israel e de todo aquele que fala que é de Deus e que vive na desobediência. Deus deu para o seu povo Israel uma terra que emana leite e mel, produtiva, próspera. No capítulo 7 de Deuteronômio, depois você lê, Deus fala assim: eu vou tirar de diante de vocês daquela terra, a terra que eu estou dando a vocês, nessa terra que eu estou dando a vocês, nessa terra tem 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, que são 7 nações inimigas, mas eu tirarei um por um do caminho de vocês. Deus estava dando um lugar maravilhoso, cheio de inimigo, e Deus falou: eu vou tirar o inimigo. E mesmo assim o povo continua errando. O povo continua errando, né? Mas por causa da desobediência e de um comportamento que desagradava e desagrada a Deus, vamos ver aqui, Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Esse tipo de estudo é para quem quer ter conhecimento mesmo. Porque quem não quer ter conhecimento, não quer obedecer a Deus, já saiu, já desligou, já foi embora. Não é? Eu sei. Capítulo 13 de Números, versículos 5 a 9, fala assim. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, é capítulo 14, perdão. Capítulo 14, do versículo 21 a 30. Porém, tão certo como eu vivo, capítulo 14, 21 a 30. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum, olha, deixa eu repetir isso aqui de novo. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Nenhum. Deixa eu ver aqui até o versículo de número 30. Ah, pois é. Versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Dado que os amalequitas, os cananeus que habitam no vale, mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto na direção do Mar Vermelho. Depois disso, disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura? Deus está falando da congregação, meus irmãos. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Dize-lhes: tão certo como eu vivo,
diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Ou seja, de 20 anos para cima, todos morrerão no deserto. Só os de 20 anos para baixo que entrarão. Versículo 30. Não entrareis nesta terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês estão entendendo, amados? Deus está falando do seu povo. Então, você gosta de murmurar? Continua murmurando. Você gosta de desobedecer? Continua desobedecendo. As pessoas ficam olhando para a terra e para coisas, para o sagrado, e esquecem de santificar-se a si mesmo. Porque sem a santificação, ninguém terá o Senhor. É uma coisa muito séria, não é? E fica uma turma de crentes aí tentando viver como judeus, judaizar os cristãos. Não é? Misericórdia, meu Deus. Né? Deus deu para o seu povo uma terra. Tendo ganhado de Deus a terra, estão muito mais tempo fora da terra do que na terra geográfica. Eles ganharam a terra, mas estão muito mais tempo fora da terra do que na terra, né? Porque não é a terra, é o povo que Deus quer, não é? E os religiosos, eles eclesiásticos, veneram a terra como sagrada e o povo judeu como prova de existência de Deus. Eles ganharam a terra, mana, leite e mel, mas ficaram 430 anos no Egito. Foram para lá e ficaram lá como escravos, 430 anos. Depois ficaram 70 anos como cativos na Babilônia. Depois eles retornaram para a terra e ficaram na terra mais 400 anos, mas sem nenhuma expressão, debaixo do governo do Império Romano, vivendo apenas religiosamente, debaixo de leis, de rituais, de sacrifícios, só. Não tiveram nenhuma expressão mesmo como povo de Deus. Não, nenhuma. Não mudaram nada. Continuaram ali no meio do governo do Império Romano, aquela coisa toda, né? Aí foram, esse período de 400 anos que eles ficaram ali, não é? Ficaram sem nenhuma expressão. Esse período foi chamado de período de intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, quando Deus não falou nada, Deus estava em silêncio, não pronunciou nada, não falou mais nada, até que veio Jesus. E que fala do Annus Dominus, o tempo do Senhor. Então, eles estavam 400 anos e agora mais 70 anos no período de Jesus e dos apóstolos, não é? Mas depois que Jesus morreu e depois que Jesus ressuscitou e começou a perseguição contra os cristãos, lá na frente, depois, nos anos 70, eles enfrentaram, resistiram ao Império Romano e eles foram expulsos de Jerusalém pelos romanos. E tiveram que sair de Jerusalém e ficaram 2000 anos fora de Jerusalém, não é? 2000 anos. Então, eu fiz uma conta aqui. 430 anos no Egito. Eles tinham ganhado a terra. Canaã, terra prometida. Aí saíram da terra, ficaram 430 anos no Egito, depois mais 70 anos na Babilônia como escravos, 500. Voltaram para a terra, 400 anos, nós já sabemos disso, voltaram e tinham culto, mas as portas quebradas, queimadas, os muros derrubados,
o inimigo entrando, então, e eles não tinham expressão nenhuma. Depois, né? Aí vieram e ficaram ali na época do Império Romano, sem nenhuma expressão. Aí veio o tempo de Jesus, 70 anos, e mais 2.000 anos, somando 430 com 70, mais 400, mais 70, mais 2.970 anos. Sendo que 470 anos eles estavam na Terra, mas sem nenhuma expressão. Ou seja, 2.500 anos fora da Terra, de Jerusalém e da terra que mana leite e mel, espalhados por todo o mundo. Esse povo, povo de Deus, Israel de Deus, não é terra, não é estado, é um povo. Eles sobrevivem preservando a fé, rituais, cultos, língua, costumes, cultura, sem se misturar. É um grupo étnico, né? Que casam entre eles, vivem entre eles, como os ciganos, como os índios, não é? E não se misturam. Portanto, não se trata de terra, não é? Que os identificam, mas eles mesmos no próprio e no propósito de Deus, na fé, por eles mesmos próprios, e na fé e no conhecimento, naquilo que eles defendem, a fé vinda de Abraão, de Isaac e de Jacó. Milhares de judeus nunca mais voltaram para Jerusalém. E muitos nem querem. Muitos não conhecem Jerusalém. Eu moro num bairro que é um bairro de judeus, de muitos judeus. E eu encontro o tempo todo com judeus, e muitas vezes eles pensam que eu sou judeu. Eles me perguntam, o senhor é judeu? Não, não sou judeu. E quando nós começamos a conversar, eu falo assim, eu conheço Jerusalém. Eu nunca fui a Jerusalém. Eles nunca foram, muitos. E muitos nem têm interesse de ir. Eles têm interesse de manter a raça, o povo. Vocês estão entendendo? Mas o lugar é um lugar venerado. A cultura é venerada. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Hoje existem mais judeus vivendo fora do território de Israel do que em Israel. Porque Israel é um povo, não é terra. Não é um lugar. Não é? Porque não é o lugar geográfico, a terra, que os mantém, mas a fé, a promessa de Deus. Mesmo vivendo ou nascendo fora do território de Israel, nem por isso eles deixam de ser judeus. Ser hebreu, judeu, israelita é muito mais espiritual do que geográfico e genético. É muito mais espiritual do que ser geográfico e genético. Por isso que no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus tem um diálogo lá que quase que vira discussão com os judeus. Porque eles falam, nós somos descendentes de Abraão, nós temos um pai que é Deus. E Jesus fala com eles, no capítulo 8 do Evangelho de João, se Deus fosse de fato vosso pai, vocês não iam tentar me matar. Vocês querem me matar. Se vocês são filhos de Abraão, fazem as obras de Abraão. Vocês não fazem. Vocês estão entendendo, amados? Então, trata-se, Israel é povo de Deus. Só que o Israel, que é chamado e conhecido aí povo de Deus, faz tudo errado. Muitas coisas erradas. Desobedecem. Isso é muito sério, não é? Hebreu é um estado espiritual de peregrinação, de peregrino. Desde quando eles saíram de Israel, foram para o Egito e ficaram ali como escravos. E Israel é genético, é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo espiritual, não terreno geográfico, porque tudo está ligado com a promessa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus fala com Abraão, através de você, ou em ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas. Que sejam de Israel, da Judéia, de Jerusalém ou fora. Todas as famílias serão abençoadas através de você. Mas por quê? Por causa de Jesus, não é? Da linhagem de Davi.
lá no capítulo de João, capítulo 4, versículo 22, Jesus falando com os discípulos, fala assim, a salvação vem dos judeus, da linhagem dos judeus, não é? Jesus veio da linhagem dos judeus, da tribo de Davi, da descendência de Davi, mas o povo briga pela terra, visita a terra, venera, idolatra a terra, por causa da terra, do lugar, o lugar sagrado, Jerusalém sagrada. Jerusalém é disputada pelos judeus, Jerusalém terra, não é? Cidade é disputada pelos palestinos, judeus e palestinos, não é? Os judeus e os árabes e os palestinos, eles e milhares de religiosos ainda não entenderam que Israel é o povo de Deus e não terra. Jerusalém é celestial, é a noiva do Cordeiro. Abraão, tudo veio de Abraão. Abraão com Sara. Sara é a esposa. Dela nasceu Isaque, o filho da promessa. Agora, por causa de um arranjo, por causa da incredulidade de Sara, ela permitiu que Abraão coabitasse com Agar, que era serva. E aí nasceu Ismael, e os árabes são descendentes de Ismael. Então, os filhos da promessa, os filhos de Sara são os filhos da promessa, e os filhos de Agar, que não é da promessa. Foi um arranjo que foi feito. E eles lutam pelo quê? Pela terra. Pela terra. O foco está na terra. Quando Israel significa povo de Deus. Por isso que Deus fala com Abraão no capítulo 7 de Gênesis, do versículo 20 a 21, no capítulo 7 de Gênesis, capítulo 17 de Gênesis, versículos 20 a 21, não é? Deus fala com Abraão, quanto a Ismael eu te ouvi, eu vou abençoar a vida dele e vou fazê-lo próspero, mas a minha aliança é com Isaque. Então, há uma grande diferença, mas Deus está falando de povo. Deus está falando de povo. Jerusalém também não é cidade geográfica, mas celestial. É a noiva do Cordeiro. Jerusalém. Israel é povo de Deus. Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Vamos ver Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 2. Preste atenção nisso aqui. Versículo 2 fala assim: vi também a cidade santa. Olha que coisa linda. E uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Perdão, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha aqui, ataviada como noiva, uma noiva para o seu noivo. Vou reler. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Oh, maravilha. É o povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é a nova Jerusalém. Você é Israel de Deus. Você é a noiva do Cordeiro. Vocês estão entendendo, meus queridos? Que coisa mais linda. Olha no capítulo 19 de Apocalipse, nos versículos 7 e 9. Fala assim, 7 a 9. Regozijemo-nos e exultemos e demos a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dada como que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos
Jerusalém, noiva do Cordeiro, Israel, somos nós, é o povo de Deus, não é lugar, não é terra, somos nós. Vocês estão entendendo, meus queridos? Para de ficar lutando e de ficar venerando terra. Nós somos o povo de Deus. Olha que coisa mais linda. Versículo 9: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos ver aqui em Gálatas. Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 4 a 26, no capítulo de número 4, versículo 26, fala assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. A qual é a mãe de todos nós. A Jerusalém que vem de cima é livre. É livre. Agora, eu quero, para você entender melhor isso aqui, vamos ler nesse capítulo 4 de Gálatas, do versículo 21 ao 26. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Preste atenção, lei. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Preste atenção, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, não segundo a vontade de Deus. Mas a que era da livre, por promessa. Deus está falando de povo, de diferentes povos. Tem aquele que é da promessa e aquele que é da escrava. Aquele que é livre e aquele que é escravo. Aquele que é livre e aquele que está debaixo da lei. Você está debaixo da lei ou você é livre? Por que fica inventando um monte de coisa? Deus trata com o povo e não com coisas, nem terra. Versículo 24. O que se entende por alegoria, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai. Preste atenção. Gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Uma é do Monte Sinai, que vive debaixo da lei. Da lei. Preste atenção nisso aqui, que é de Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Meus irmãos, Jerusalém, terra. Israel, terra. Virou um lugar de lei, da lei. O povo vive debaixo da lei. Mas a Jerusalém celestial é filha de Sara, da livre. E nós não vivemos debaixo da lei, porque nós não estamos presos mais. Nós fomos purificados, nós fomos libertados e nós estamos debaixo da graça. Eu espero que você esteja entendendo. Então, Israel e Jerusalém, para Deus, não é terra, não é lugar geográfico, são pessoas. E como é que nós estamos vivendo como Israel e como Jerusalém? Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Jerusalém foi visitada pelo unigênito de Deus. A sublime visitação. O Emanuel. Jerusalém foi visitada pela sublime visitação
o Emanuel, o Deus conosco, Jesus. Por isso que Jesus fala para os discípulos em Mateus 10, 6, ele fala assim: ide e pregai e testemunhai e falai primeiro, buscai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando você vai no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 1 a 3, fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo de número 10 fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A sublime visitação de Deus veio para Jerusalém, para Israel, mas eles não receberam. Por isso que no versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Porque os judeus, totalmente envolvidos pela religiosidade, pelas leis, não conseguiram ver o Messias profetizado por Isaías na pessoa de Jesus, o Emanuel, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Quando o sublime veio a Jerusalém, meus irmãos. Olha o que diz em Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu já estou terminando. Terminando porque eu tenho que terminar, porque é muita coisa para falar. Lucas, capítulo 13, no versículo 34, fala assim: Jerusalém, quando Jesus viu Jerusalém. A sublime visitação de Deus. O Emanuel, o Deus humanado, que veio para salvar. Ele fala aqui no versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E até hoje é assim. Muitos não querem receber. Mateus, capítulo de número 23. Mateus 23. Nos versículos 37 a 39, está escrito assim. Jesus, é o mesmo, mas eu quero complementar. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19, versículo 44. Lucas 19, 44. Eu vou ler do 41 a 44. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia,
porque a tua paz pertence a que te é devido. Mas agora isso está encoberto, oculto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o dia da tua visitação. Porque Deus, Ele não está visitando terra, mas pessoas. Pessoas. Quando você vem a um culto, você não vem a um lugar. Você vem para estar diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando chamava-se Saulo, Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. E ele perseguiu a igreja, mas lá na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e quando ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu e deixou de ser perseguidor da igreja para ser perseguido por causa da igreja. E quando ele entendeu quem era Jesus e o que significava ser Israel de Deus, sabe o que ele fez? Ele, que era um homem cheio da lei e de conhecimento, de entendimento, ele saiu de Jerusalém e só voltou a Jerusalém 15 anos depois, para exortar, principalmente Pedro, que estava tentando judaizar os gentios que haviam convertido. Tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer. Paulo foi lá e falou com ele cara a cara. Você vê isso no capítulo 4 de Gálatas. Você vê isso aí. Depois você lê. Não é? Nasceu a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a Jerusalém celestial. Portanto, Israel, Jerusalém e igreja não é lugar. Israel, Jerusalém não é terra, terreno geográfico. E igreja não é templo, não é parede, não é pedra, não é construção. Israel, Jerusalém e igreja é o povo de Deus. Somos nós, a família de Deus. Que Deus possa nos dar esse entendimento, que nós possamos mudar o nosso foco. Porque mudando o nosso foco, não é? A adoração é a correção do foco. Quando nós corrigimos o nosso foco, nós adoramos de verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê graça.